Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Aqui é o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os Salmos de 95 a 100. No Salmo 95 nós temos um chamado para o culto. Esse salmo combina um hino e um oráculo profético para o culto em grupo. A última parte tem o propósito claramente didático de lembrar aos crentes os fracassos de seus antepassados, para que não incorram nos mesmos erros. A parte do hino tinha sem dúvida o propósito de servir de hino para ser cantado pela congregação reunida durante o cortejo do culto no sábado. Junto aos outros salmos desse grupo, que vai do 95 ao 100, parece ter sido composto para ser usado nos cultos do segundo templo. Os versos 1 e 2 anuncia-se o chamado: Vinde, cantemos. Esta convocação era provavelmente cantada pelo coro dos levitas quando o cortejo para o templo começava. Os crentes felizes rapidamente se lhes juntavam, fazendo muito barulho e louvando exuberantemente a Deus no estilo oriental. Nos versos 3 a 5, o Senhor é descrito como Deus supremo e grande Rei. A grandeza de Yahvé como Rei, Criador e Pastor está lindamente expressa. A ameaça de crenças estrangeiras torna necessário que se declare explicitamente a natureza de Deus em preparação para o culto. Os versos 6 e 7, o chamado é repetido: Vinde e adoremos. A procissão agora alcança os portões do templo. Os cânticos alegres cedem lugar aos atos mais solenes do culto, tais como inclinar-se e ajoelhar-se diante de Deus. A ênfase dada à soberania de Deus sobre a sua criação cósmica cede lugar a um lembrete feito aos crentes sobre o seu relacionamento especial com Israel. Dos versos 8 ao 11, a advertência enunciada: Não endureçais o vosso coração. O lembrete do pecado de Israel no deserto serve de advertência àqueles que aguardam o momento de entrar no templo. O descanso de Deus refere-se historicamente à entrada na terra prometida, que foi negada àqueles que duvidaram. Aqui os crentes são exortados a manterem seus corações sensíveis ao Senhor, para que Ele também não os rejeite. No Salmo 96, a essência desse salmo é encontrada lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, que foi usado por Davi na direção da dedicação do tabernáculo no Monte Sião. Todavia, a importância do salmo vai além de sua ocasião histórica, porque ele prenuncia o reino em que haverá o louvor de todas as nações, e também da própria natureza. O salmo também expressa a imensa alegria que dominará a terra quando o Messias estiver governando de Jerusalém. O salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, a proclamação do louvor, vai dos versos 1 ao 6. Dos versos 1 ao 3, nós temos o convite para o louvor. E dos versos 4 ao 6, nós temos o beneficiário do louvor. A segunda parte, a exortação à adoração, ela vai dos versos 7 ao 13. Dos versos 7 ao 10, nós temos a adoração das nações gentias. E dos versos 11 a 13, nós temos a adoração da natureza personificada. O Salmo 97 fala da majestade e o domínio de Deus. Nesse hino de louvor, proclama-se o princípio teocrático da realeza de Deus. Uma nota escatológica predomina na primeira metade do salmo,
que então se aplica ao povo. Todo o hino talvez se destinasse como um comentário sobre o último versículo do salmo precedente, o Salmo 96, ou talvez fosse colocado na presente porção por causa do íntimo relacionamento de ideias. Embora quase cada uma de suas frases já tenha sido usada por outros escritores, a capacidade desse salmista de tecer as frases umas com as outras evidencia-se de ponta a ponta. Nos versos 1 ao 6, a manifestação do rei, reina o Senhor. Novamente a ideia é esta: Yahvé tornou-se rei. Todos aqueles que se beneficiarão são convocados para se regozijarem na verdade desse domínio escatológico. Mistério e majestade impressionante caracterizam a vinda do rei. Contudo, a justiça do governo de Deus ultrapassa toda essa impressionante exibição de poder. Dos versos 7 ao 12, nós temos o efeito sobre a humanidade. Sejam confundidos, se regozijem. A manifestação de Deus como rei torna evidente um agudo contraste. Aqueles que adoram ídolos são envergonhados, enquanto os que adoram o Senhor ficam alegres. Com este contraste na mente, a conclusão que se segue é que Israel tem um dever especial para com Deus. Aqueles que se regozijam com a vinda do rei devem desde agora amar o Senhor, odiar o mal e regozijar-se em dar graças. O Salmo 98, um hino de louvor, faz eco aos pensamentos de muitos outros salmistas. É uma parte íntegra da coleção que enfatiza a realeza divina, os Salmos 95 a 99. A referência feita a Deus como rei no verso 6 e a nota escatológica nos versículos finais são o ponto de ligação deste salmo com os precedentes. Toda a natureza está sendo aqui convocada a se juntar para proclamar os louvores devidos a Deus. Nos versos 1 ao 3, nós temos o louvor ao libertador. Cantai ao Senhor o cântico novo. Esse cântico novo, embora extraído de fontes anteriores, foi ocasionado por algum livramento recente. Deus fez coisas maravilhosas, concedeu a vitória e produziu o livramento. Tudo isso se baseia sobre a declaração de sua justiça para com as nações e a lembrança de sua misericórdia e veracidade para com Israel. Dos versos 4 ao 6, nós temos o louvor ao rei. Celebrai com júbilo ao Senhor, que é rei. Considerando que toda a terra viu como Deus libertou Israel, todos os homens são convocados a se juntarem aos israelitas na adoração. Este é um chamado para a participação universal, de acordo com a ampla visão de Isaías, dos capítulos 40 ao 66. Dos versos 7 ao 9, nós temos o louvor ao juiz. Ruja o mar, porque ele vem julgar a terra. Embora esta estrofe continue com o apelo da estrofe precedente, um novo elemento foi introduzido aqui. Deus, o Rei, vem como o juiz da terra. Considerando que toda a criação deve ser julgada, todas as coisas criadas devem se juntar ao louvor. O salmo termina com a predição de que o julgamento se caracterizará pela justiça e equidade. O Salmo 99 fala sobre a santidade de Deus. A ênfase neste hino de louvor está sobre a natureza sublime de Deus, expressa por sua santidade. Embora o hino se baseie no conceito da realeza divina, esse salmo apresenta menos o fator escatológico que os 4 precedentes. O refrão, nos versículos 3, 5 e 9, expressa fortemente o ensino distintivo da santidade de Deus.
Dos versos 1 ao 3, o Deus Santo é soberano, reina o Senhor. Deus é descrito entronizado sobre o propiciatório, entre os querubins, o lugar de sua manifestação terrena no templo. Ele também está representado, tomando lugar no seu trono terrestre em Sião, um conceito que relaciona esse salmo explicitamente com uma celebração de entronização. Tal manifestação do Eterno provoca o temor do homem e da natureza, mas resulta em louvor a seu nome. Nos versos 4 e 5, o Deus Santo é justo, justiça, equidade, juízo. Além de Deus ser soberano no seu governo mundial, ele também é justo em seu julgamento dos homens. Ele não impunha o seu poder arbitrariamente, mas de acordo com a sua natureza justa e reta. Novamente, essa justiça está resumida nas palavras do refrão: Ele é santo. Dos versos 6 a 9, o Deus Santo é fiel. Eles clamavam, ele os ouvia. Moisés, Arão e Samuel são citados como grandes intercessores do passado. Esta é a única passagem do Antigo Testamento onde Moisés está classificado como sacerdote, embora ele exercesse algumas funções sacerdotais e tivesse acesso ao tabernáculo. Embora Deus atendesse às orações desses gigantes espirituais de Israel, ele ainda achou necessário punir o seu povo por causa da persistente prática do mal. O chamado final para exaltação e adoração ocasionado pela fidelidade do Senhor baseia-se em sua santidade. O Salmo 100 é um hino de ingresso ao templo. Um chamado duplo para o culto caracteriza esse curto, mas eloquente hino de louvor. Esse famoso salmo enfatiza a natureza universal do reino de Deus. É uma bênção final para a série de salmos que trataram do reino do Senhor. A maior parte do Salmo 100 é um chamado ao louvor e à ação de graças. E os versos 3 e 5 estabelecem os motivos para a adoração. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos o texto do Salmo 95, o versículo 7, que diz que somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E imediatamente fala: hoje, se ouvirdes a sua voz. Estamos lendo o Inário de Israel, com tantos louvores a Deus, mas também com tantos ensinos e exortações. E em meio a elas, essa afirmação: somos suas ovelhas. O Senhor Jesus disse que as ovelhas dele ouviriam a sua voz. Nesse texto aqui, fala do tempo. Quando? Hoje. E aí eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado contigo? Se Ele tem falado, o que você tem feito a respeito? Sido sensível à voz de Deus? Ou você tem endurecido seu coração? Amados, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.